sobre ainda Paulo Carneiro. Você que conviveu aí pelo menos 5 anos com ele, conta um pouquinho como era assim, o dia a dia com ele, se ele cobrava muito do jogador pessoalmente ou ele deixava você trabalhar assim de maneira mais solta. O perfil de Paulo era de um presidente muito participativo, até porque ele é pessoa que tem bastante conhecimento de futebol, acompanhava, estudava, interessado em tudo, queria acompanhar tudo e entender o que estava acontecendo. Ele era ativo em todos os setores, né? E tinha essa visão, assim, sempre a visão de inovar, de buscar coisas novas, que tivesse de tecnologia melhor para treinamento, ele queria trazer, pensar na estrutura, né? Pensar que a estrutura pode dar um retorno e pode dar longevidade e resultado. Se tratando assim de unidade de trabalho, deve-se a todos os profissionais que envolvidos ali na época. Mas você acredita o crescimento do Vitória na década de 90, grande parte dela, Paulo Carneiro, você diria isso? O cara gosta de Paulo Carneiro, parece que gosta. É uma pergunta pretensiosa pra caralho, mas não, mas com certeza eu acho que não tem como separar isso, né? Apesar da participação de todos, né? Foi um processo realmente coletivo, então foi uma participação de muitas pessoas, mas sem dúvida que ele foi a cabeça preponderante para que esse progresso acontecesse. Você viveu o seu auge ali entre 2002 a 2004, mais ou menos, onde você foi um ano vice-campeão pela Brasiliense, né, da Copa do Brasil. 2 anos após, você conseguiu o título pelo Santo André, lá no Maracanã. Não, foi no ano seguinte, 2004 Brasiliense e 2005 Santo André. Não, foi 2002. Né? Quem falou tá correto. 2002 foi o Brasiliense, a gente fez a final contra o Corinthians. Em 2004 você foi. E 2004 foi o Santo André contra o Flamengo. Só um adendo aí. Eu assisti a final contra o Corinthians, eu fiquei puto. Porque ele era São Paulino. Eu não gosto do Corinthians desde que eu sou pequenininho. Mas o Brasiliense foi roubado, descaradamente. Foi uma coisa interessante essa... Foi roubado. Você pode até ser político, mas foi roubado. Não, vou te dizer com sinceridade. Foi roubado. Foi um negócio tão... que chamou tanta atenção que os torcedores do Corinthians, que eu falava, ele dizia, não, vocês foram campeões. O torcedor do Corinthians que foi tão, um negócio tão absurdo. Foi descarado. Árbitro Carlos Eugênio Simon. Ele não marca a falta de Gil. E na sequência... Chegando com o Gil, botou na frente o Gil, ficou na cara do goleiro, vai pintar o gol! Simon também não marca o pênalti de Anderson em Carioca. Jogadores e o técnico do Brasiliense, Péricles Chamusca, ficaram revoltados. Que é isso, rapaz, que você vem fazer aqui, rapaz? Eu acho que o árbitro cometeu 2 erros, né, no jogo, que interferiram definitivamente no resultado do jogo. E o detalhe é o seguinte, foi muito interessante, é que o árbitro que apitou esse jogo, Simon, Carlos Jesus, quando eu fui pra final com o Flamengo no Maracanã, anunciaram o árbitro uma semana antes da final. Quem era o árbitro? O mesmo árbitro. Eu fiquei tranquilo, eu falei, ele tá vindo pra corrigir o erro que ele cometeu. Deixa eu lhe perguntar uma coisa, como era o nome do 10 da Brasiliense em 2002? O que batia falta. Rapaz, aquele cara era bom de bola demais. O cara botava bola de falta, Alex, parecendo que era com a mão, assim. Ele botava onde ele queria de falta. Partiu o Gil Baiano, quem bateu foi o Wellington Dias. Bicho era o cão. A gente como treinador trabalha pelo sucesso do atleta, da equipe, mas a gente quer o sucesso, né? Pensa no sucesso do atleta. É uma coisa, traz vamos dizer, uma satisfação profissional também. Depois daquela final, o Wellington recebeu convite de vários clubes, inclusive do Corinthians. O Brasiliense queria mantê-lo lá, aumentar salário e tal. Eu sentei com ele e falei, pra mim é muito melhor que você fique aqui. Eu sou treinador, você é um jogador de alto nível, mas vou falar como se eu fosse seu pai. Você tem que ir pro Corinthians. Porque você não vai perder essa chance de ir pro Corinthians. E ele fez a opção de ficar no Brasiliense. Você fez mais de pai, ele fez mais de filho rebelde, né? No ano seguinte ele teve uma lesão grave de joelho, praticamente não teve mais como dar continuidade ao processo de evolução dele no futebol. Eu vou lhe confessar, a maioria das coisas eu pesquisei no Wikipédia. Eu tava vendo que em 2004, quando você foi campeão pelo Santo André, teve um jogo que é apontado até como um jogo mais importante, mais dramático para a conquista do que a própria final, que foi a semifinal, se não me engano, contra o Palmeiras, que você perdia de 4-2, faltando 9 minutos para o jogo acabar, e você foi lá e buscou o empate. E realmente foi um dos jogos mais, vamos dizer, tensos, de emoção que eu participei na minha carreira como treinador.
Tava 4-2, teve uma situação lá que eu achei absurda da arbitragem e mais uma vez, quase que eu invadi o campo e tal, o árbitro me expulsou. E aí eu fiquei em cima no camarote e comecei a me comunicar com o banco. Isso faltando aí uns 15 minutos para acabar o jogo. E aí daí saiu o 4-3. E aí foi. E aí nos acréscimos que saiu o quarto gol, né? Que deu a classificação. Então foi uma coisa assim que você, quando tá fora do campo, parece que você lá de cima, parece que você vê mais as coisas, né? Com a intensidade. É verdade, tinha até um treinador aqui, você lembra que assistia da cabine, ele não assistia do... Era Paulo César Carpegiani. Ele deixava o filho dele no gramado e ele assistia de cima, porque ele disse que tinha uma visão melhor, né, dos atletas e disso que você estava falando. Logo depois que você foi campeão pelo Santo André, você foi treinar o São Caetano, correto? Que, mais uma vez, você voltou a brigar pelo título. Brigar pelo título, quando eu assumi, era 11º colocado, era Muricy que era o treinador. Sim. Saiu, e aí foi quando eu pude trazer meu irmão para trabalhar comigo como auxiliar. Foi o primeiro clube que meu irmão começou a trabalhar comigo. O irmão dele, para quem não conhece, é Marcelo Chamusca. O triste, né, daquele momento foi que eu era o treinador e teve a morte do atleta Serginho, né, no campo, no jogo que a gente estava jogando contra o São Paulo. E ali foi uma coisa também, uma coisa triste que eu vivenciei no futebol, né? O Quartarolo, tem um jogador do São Caetano caído, ficou Serginho. caído e tá todo mundo desesperado. Olha, parece que perdeu a noção do tempo, realmente ficou fora do ar. O Silvio Luiz se preocupa, ele caiu muito de mau jeito. Os jogadores de São Caetano estão preocupadíssimos e chama a atenção até do médico do São Paulo para vir ajudar. Realmente há uma preocupação Boca a muito boca, grande. respiração boca a boca. É o doutor Marco Aurélio Medo Cunha correndo. Correndo. Ambulância. Cadê o cara da ambulância, rapaz? Aparece a ambulância. O médico agora está indo buscar a ambulância. Que coisa, o desespero estampado no rosto, no semblante dos jogadores do São Paulo e também do São Caetano. Uma parada cardíaca, claramente, do jogador Serginho. Foi complicado, Péricles, lidar com todo o elenco, com o time depois que isso aconteceu, porque o reflexo do que aconteceu foi que uma semana depois vocês foram jogar, né, os 30 minutos que faltava, e o time tomou 4 gols. Teve esse blackout assim. Os jogadores sentiram muito esse primeiro jogo no mesmo local, né? Foi bastante sentido e depois a gente teve que fazer um trabalho no sentido de recuperar, né, essa parte psicológica do grupo. Nós fechamos dentro do grupo em cima de uma ideia que eu acho que fortaleceu bastante o time para a sequência, que era se a gente conquistasse o título, era o último título que ele poderia ganhar ainda. Então vamos ganhar esse título para ele, né? Esse foi, na verdade, o link para buscar uma motivação, né? E agregar nos jogadores aí um espírito diferente. Depois desse jogo, a gente teve uma sequência de 5 jogos, 5 vitórias. Nosso time foi brigar até o final e depois tiraram 25 pontos, né? Foi aí que desestruturou. Quando faltavam 3 rodadas, a CBF anunciou que a gente ia perder 25 pontos. Tem gente que fala que a decaída do São Caetano se deve muito a partir desse episódio, que daí em diante o São Caetano não conseguiu mais se estabilizar. Você acha que tem alguma relação? Eu acho que não teve essa relação não. Acho que e vivia um grande momento, né, nesses anos outros aí. Fatores, acho que é mais administração. Uma mudança de panorama de patrocinador. O próprio objetivo do clube virou assim, um objetivo muito comercial, então eu vendia. Já não tinha um planejamento no sentido de resultados, era mais uma coisa. Acho que mais isso que levou a essa queda do São Caetano, mas era um clube super organizado, os salários eram pagos quinzenalmente. A partir desse episódio com o Serginho, você acredita que os clubes passaram a ter um maior cuidado com o jogador, fazendo revisões periodicamente? Não sei se existia já na época esse tipo de acompanhamento. Você acredita que aquilo realmente foi uma fatalidade ou se você acredita que aquilo poderia ter sido evitado? Eu acho que foi uma fatalidade porque o São Caetano, isso não era regra ainda. O São Caetano já fazia, junto ao ENCOR, a avaliação de todos os atletas. Então, quer dizer, era um clube que já fazia justamente
justamente com um clube que já fazia, ninguém fazia isso. Aconteceu. Então, realmente foi uma fatalidade. Quando subtraiu os 24, 25 pontos, o São Caetano caiu de série? Não caiu porque a gente estava com pontuação de Libertadores e título. Então se manteve, mas... Explica aí pra quem tá assistindo a gente por que os pontos foram retirados. Porque houve um julgamento e ficou definido que a culpa foi do clube, como que estava colocando o atleta, sem condições de, tipo assim... Sem ter tido os devidos cuidados. Que o clube é que ficou constatado eles tentando achar culpado, o culpado e botaram o clube como culpado. Na verdade, era o único clube que fazia avaliação dos atletas. Mas, enfim, aí tem outros fatores aí políticos e outras coisas aí que nos meus últimos anos eu já estava falando japonês, já tinha aprendido. Né? Ah, você fala japonês? Em 4 anos, se eu não falasse... Fala uma frase aí em japonês. Yoroshiku onegai shimasu. Dragon Ball Doku desu ka?